Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar de um tema bem legal que eu acho que muita gente passa por isso, né? Que é por que que as nossas orelhas ardem quando estão falando da gente? Quem nunca passou por isso, né? Sente a ponta da orelha arder e a orelha fica até vermelha. Tem uma explicação para isso, tá? Bom, a ciência diz que isso só faz parte do nosso desenvolvimento até ou do funcionamento orgânico, né? Que por determinadas horas ou determinadas situações, uso de medicamento, qualquer coisa, uma parte do corpo acaba sendo muito irrigada, né? Ocorre uma vasodilatação dos capilarizinhos. E aí essa parte fica muito irrigada, o fluxo sanguíneo aumenta nessa região e você sente essa sensação de queimação, que chega a ficar vermelho mesmo até por causa do aumento do fluxo sanguíneo. E aí a ciência diz que não tem uma explicação plausível para isso. Acontece de vez em quando e acontece em qualquer parte do nosso corpo, mas que a gente teria uma percepção maior nas orelhas. Isso é o que a ciência está explicando. Mas o que acontece, né? Eu achei até na internet uma experiência bem bacana, que estão pesquisando em cima do formato da orelha. Então, a nossa orelha cada um de nós tem um formato diferente. E esse formato, ele ajuda a captar o som. Eles fizeram uma experiência que eles usaram uma prótese de silicone, modificando o formato da orelha. Então, primeiro colocaram a pessoa que estava sendo observada sem a prótese e emitiram os sons. Aí ela foi identificando de onde partiam os sons. Depois colocaram a prótese que modificava esse formato e a pessoa não conseguia mais identificar. Por exemplo, um som que estava vindo de cima, ela dizia que estava vindo de baixo, e do lado direito e do lado esquerdo ela ficou meio perdida. E aí eles perceberam que o formato influencia nas ondas que a gente capta, nossa percepção é influenciada. É como se a orelha fosse realmente uma parabólica, né? Agora, depois de um tempo, esse experimento também provou que depois de um tempo o nosso cérebro vai se adaptando a esse novo formato, porque depois parece que de um mês, eu não tenho certeza, as pessoas que estavam participando da experiência começaram a ouvir novamente, normal, né, da onde estava vindo o som, mesmo com a prótese. Então, é sinal que o nosso corpo se adapta também, né? Nosso cérebro vai se adaptar. Então, aí é onde eu quero chegar. O que acontece? Nós temos... Quando uma pessoa está falando de você, nós temos, assim, com determinadas pessoas... É a Nana que está roncando ali atrás, ó. E ficou engasgada, tadinha. Tudo bem aí, Nana? Quando... ela tem estreitamento de traqueia, ela fica assim. Quando nós temos uma ligação muito forte com uma pessoa, uma ligação energética, que geralmente isso acontece mais justamente com quem a gente tem essa conexão, né? Nós acabamos que estabelecemos quase que uma rede, tipo a rede de computador, né? A gente estabelece uma rede com essas pessoas, elas estão realmente conectadas conosco. Então, o nosso cérebro acaba desenvolvendo uma capacidade de ler mentes, de ouvir melhor essas mentes que estão conectadas. Nós não temos o nosso cérebro físico preparado, talvez, para interpretar essas ondas que ele está captando. Ele capta, ele percebe as ondas do pensamento que estão sendo emitidas por essas pessoas, mas ele não consegue ainda traduzir e passar para a gente o som, a mensagem que está sendo dita, ou que está sendo pensada, né? E aí o que acontece com a gente? A pessoa está lá longe. Isso, se você tiver uma conexão muito forte, assim, se você for muito perceptivo, de repente... não vai acontecer com uma pessoa que tenha um laço muito próximo de você. Mas pela minha experiência, isso costuma acontecer muito com a minha mãe, com a minha filha, com pessoas que estão muito próximas. Eu, quando era menina, então, com a minha mãe era terrível. Depois, mais tarde, eu fui desenvolver isso muito fortemente com meu ex-marido. Eu percebi, ainda hoje existe isso, que depois eu vou até contar para vocês, como a gente identifica.
E aí o que acontece dentro desse processo? O teu cérebro captou essa onda de pensamento da pessoa que está lá distante, pensando ou falando de você, traz para cá, e aí ele tenta aguçar, tenta movimentar, ou joga o comando para a sua parabólica, que é a sua orelha, para tentar captar melhor aquele som, para trazer a informação, para poder processar aquilo. Por isso é que as orelhas começam a arder. Aí tem aquela coisa do orelha direita, né? Estão falando bem. Orelha esquerda, estão falando mal. Também tem sentido. Por quê? O nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, não é isso? O hemisfério esquerdo, ele é mais racional, mais lógico, ele interpreta as palavras literalmente, ele é todo mais concreto, ele é mais realmente lógico, razão. O hemisfério direito, ele é o quê? Ele é intuição, ele é criação, ele é emoção, ele trabalha mais com esse tipo de energia. Então, consequentemente, eles captam também, por afinidade, eles vão captar nos hemisférios distintos esse tipo de energia. Porém, o comando para o nosso corpo, né, é contralateral. O que a gente processa com o hemisfério direito do corpo, a gente comanda, o comando todo é dado para o lado esquerdo, e vice-versa. O lado esquerdo comanda todo o lado direito. Então, se uma pessoa está lá pensando mal de você, geralmente quando a gente está pensando e falando mal de uma pessoa, a gente está trabalhando com o quê? Com emoções. Emoções negativas que são extremamente fortes. Elas são mais densas, então são bem mais fáceis até da gente captar, porque elas se propagam mais facilmente até aqui nessa dimensão. Elas estão mais próximas daqui. Então a pessoa está lá falando, né, te malhando, te metendo malho, cheia de raiva, carregando aquele pensamento ou aquelas palavras, porque geralmente você fala e acaba verbalizando, de emoções negativas. O teu lado direito do cérebro está captando o que está sendo dito e passa o comando para a esquerda. É melhor ficar ligada aí, vamos ouvir o que estão falando da gente. Né? Tem que ouvir. Aí pronto, a orelha esquerda arde de quase parecer que vai cair. Isso acontece muitas vezes. E a mesma coisa acontece com a orelha direita. Se a pessoa está falando sem estar com uma carga de emoção, às vezes ela está falando, geralmente quando a gente está falando uma coisa boa, está fazendo um elogio, está dizendo fulano é legal, a gente está agindo, está falando mais o quê? Com a lógica, com a razão, baseada em fatos concretos, né? A gente está ali. Então, isso quem vai captar? Teu cérebro, teu hemisfério esquerdo do teu cérebro. E vai passar o comando para a tua orelha direita. Aí ela começa a esquentar, ela começa a funcionar, né? O fluxo sanguíneo aumenta ali, você está passando, está tentando aguçar, está tentando ligar a tua parabólica para captar aquele som. E aí a direita que vai arder. Né? É bem interessante isso. E aí, como é que eu fui validando essas experiências? Eu disse, isso é crendice. Desde menina, minha mãe falava isso e eu dizia que era crendice, mas acontecia muito com ela. Muito. Às vezes, assim, deu uma besteira e ela dizia, poxa, eu falei isso de você. Eu digo, bom, bem que a minha orelha ardeu. Às vezes estava na escola, aí ardia a orelha e quando eu chegava em casa, poxa, você não lavou a louça que tinha que lavar, sei lá, qualquer coisa assim. Então, validava aquilo que eu tinha pensado. Hoje em dia, então, fica mais fácil. Isso acontecia muito, muito com meu ex-marido. A gente tinha uma ligação muito forte. Então, quando eu sabia que ele estava falando mal de mim, pensando mal de mim, o telefone tocava, ele já descascava alguma coisa, falava alguma coisa que eu já sabia que vinha chumbo grosso quando a orelha esquerda ardia. E até hoje em dia funciona. E o legal de hoje em dia é como é que a gente usa a tecnologia. De vez em quando eu mando para ele uma mensagem de WhatsApp meio desaforada, sabe? Quando ele faz alguma coisa. Só que ele tem 4 telefones. E às vezes eu mando para eu acho que eu só tenho 2 WhatsApps dele, não tenho os 4 não. Aí eu mando para e ele não vê, não visualiza, porque ele está trabalhando, falando no outro. Às vezes passa o dia inteiro e ele não visualizou. Aí eu fico só vendo se ele visualizou ou não. Porque a minha mensagem bem desaforada, às vezes, porque discute, eu vou lá e descasco nele no WhatsApp.
Aí o que que acontece? A minha orelha esquerda começa a arder. Eu vou lá, abro o telefone, pimba, ele acabou de visualizar a mensagem. Então, tô dando a dica para vocês aí para ver como usar isso a favor hoje com o auxílio da tecnologia, viu? Funciona. Então, assim, eu sempre vi sentido nisso, né? Quando as minhas ardiam, eu sempre tinha uma validação. Mas hoje em dia, a gente pode validar mesmo. Não tem, assim, essa de dizer, sei lá, falou por falar, né? Que às vezes eu achava, você vê que a minha mãe nem falou, não estava presente na hora. Então, sempre fica aquela dúvida, mas hoje não dá para ficar dúvida não, meu amigo. Passa uma mensagem xingando uma pessoa, deixa um tempinho e quando a tua orelha arder é porque ela visualizou. Viu? Então tudo tem uma razão, né? Eu acho que assim, tem coisas que são crendices, mas tem coisas que aos pouquinhos a ciência vai começar a descobrir que tem fundamento, né? É unir o nosso conhecimento antigo, né, o que as pessoas já percebiam, traziam de lá, que talvez foram informações passadas por outros povos, por quem entendia do riscado, né? E agora ao uso do estudo científico mesmo, né? E a gente vai aliando aos pouquinhos os nossos conhecimentos, juntando o que a gente trazia do passado e que a gente achava até ser crendice, porque não tinha como provar, com as coisas que a ciência aos poucos vai descobrindo. Você vê, antigamente a gente não sabia nem desse funcionamento dos dois hemisférios cerebrais. Isso não é muito antigo não, gente, isso é mais recente. Então, as coisas vão... a gente vai caminhando, né? O conhecimento vem chegando e a gente vai aliando. Agora, uma coisa que os antigos ensinavam, que eu vou ensinar para vocês também, mas todo mundo deve saber. Quando a orelha esquerda arder muito, você pega assim a gola da blusa e morde. Porque dizem que a pessoa que está falando mal de você vai morder a língua. Agora, isso é karma, tá? Cuidado que você fazendo isso, você pode estar adquirindo karma. Porque, por exemplo, eu tenho um hemangioma na ponta da língua. Eu não sei se vai dar para vocês perceberem. Se eu morder a minha língua, eu posso morrer de hemorragia. Então, cuidado, não mordam a blusa caso estejam pensando que eu estou falando mal de você. Bom, não mordam, porque eu posso acabar tendo uma hemorragia mordendo a minha língua. Gente, era o papo que eu tinha para vocês. Eu achei bem interessante trazer, né, que é um pouquinho de conhecimento e mostrar que tem um certo fundamento. Beijos, mais uma vez, obrigada e fiquem com a luz.